Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você já deve ter visto que alguns transformadores possuem uma fita de cobre enrolada ao redor. Você sabe o porquê? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Tudo passa pelo fluxo magnético disperso. Então, vou revisar rapidinho o conceito do transformador para explicar o que é esse fluxo magnético disperso e como ele entra na jogada. Veja um transformador de radiofrequência sem núcleo ferroso. Para deixar a explicação mais simples, eu coloquei as bobinas separadas. Quando o primário é energizado com uma tensão alternada, um campo magnético é criado. No desenho está em azul. Esse campo cruza a segunda bobina, gerando a tensão no secundário. Mas observe bem que a maioria do fluxo magnético é desperdiçado, ou melhor, é dispersado e vaza pelo ar. Com isso, não há um acoplamento perfeito entre a bobina do primário e a bobina do secundário. Como solucionar isso? Usando o núcleo de ferro. E isso você está careca de saber. Claro que o núcleo deverá ser de acordo com a frequência de trabalho. Para baixas frequências é usado o núcleo de ferro silício laminado. Para altas frequências é usado ferrite e por aí vai. O importante é que o núcleo concentre o campo magnético. Veja! É como se o núcleo fosse um condutor para o campo magnético. E é assim mesmo. Essa propriedade de conduzir o campo magnético tem esse nome. É a permeabilidade magnética. Usando o núcleo, o campo disperso diminui muito mesmo. Mas, e sempre tem um mas, ele ainda está lá. Bem menor, é claro, mas continua vazando fluxo magnético. Pois esse campo que vazou pode se propagar na forma de um campo eletromagnético e então induzir ruído elétrico em outros dispositivos, principalmente outros indutores, transformadores, antenas, fiação, etc. Inunda todo o equipamento. É a temida indução eletromagnética, EMI. Você também está careca de saber que o campo magnético gerado pela bobina é tanto mais intenso quanto mais intensa for a corrente que alimenta essa bobina. Então, para baixas potências, correntes de até 1 ampere, esse problema passa direto, sai pelo ralo sem incomodar ninguém. Mas para altas potências, correntes da ordem de 5 amperes, 10 amperes ou mais, aí a inundação é grande e o problema complica. O aparelho começa a funcionar de forma estranha quando ocorre esse problema em algum equipamento da fábrica e a manutenção é chamada. A operadora da máquina ou o operador diz que a máquina ficou louca. O que fazer nesse caso? Chamar um psiquiatra, um padre? Nada disso. É só colocar uma blindagem ao redor do transformador, a fita de cobre, o astro do nosso tutorial. Ao colocar a fita de cobre ao redor do transformador, você está colocando uma bobina extra no transformador. Uma bobina de uma espira. Sim, porque a espira tem que fechar nela mesmo. E deve ser soldada para fazer um curto-circuito no cobre. O objetivo é transformar a energia do campo que vazou em calor. Sim, porque a bobina formada pela tira de cobre tem baixa resistência. E a tensão induzida vai funcionar como um transformador de solda, dissipando a corrente induzida em calor. Mas não vai fazer um curto? Sim, vai. E esse é o objetivo. Mas não vai queimar tudo, porque esse fluxo disperso é muito fraquinho. Então, não vamos ter uma corrente assim tão alta. Mas algumas vezes chega a esquentar essa fita de cobre colocada por sobre o transformador, que agora você já sabe, é uma blindagem. Você deverá ter alguns cuidados com essa fitinha. Ela funciona como uma bobina de um transformador. E sim, pode esquentar. Normalmente esse tipo de transformador é montado alto na PCB, permitindo que o ar circule entre o transformador e a PCB. Outro detalhe importante é que vai ter uma tensão induzida, sim. E se o transformador está trabalhando em altas tensões, sim, pode aparecer uma tensão alta nessa fitinha. Então, muitas vezes ela é isolada, quase sempre com a fita isolante amarela, a mesma que é usada para isolar as espiras do transformador. Alguns transformadores vêm até com a indicação de cuidado, alta tensão, não toque. Outro detalhe é que essa fita não pode passar perto dos pinos do transformador para evitar um arco voltaico, devido à diferença de potencial entre as bobinas.
Por isso ela é mais fininha, não envolve todo o transformador. Essa fita tem no mercado facilmente. Algumas vêm com uma cola em um dos lados, o que facilita a montagem. Veja alguns modelos na figura. Ela é fornecida em um carretel. Você corta o tamanho que quiser. Para a montagem não tem segredo. Envolva o transformador com a fita. Solde a fita para diminuir ao máximo a resistência. Quanto menor a resistência da bobina formada pela fita, melhor vai ser a blindagem. Se for necessário, isole. Essa fitinha pode quebrar muito galho. Se você notar que a fonte chaveada está interferindo muito, a primeira alternativa é usar a fitinha no transformador. É simples, é barato e pode salvar o seu projeto. Talvez você não precise comprar uma fonte nova toda blindadinha. Alguns dirão que é uma gambiarra, outros dirão que é uma RTE, um recurso técnico de engenharia. Diga nos comentários se você já usou desse recurso técnico de engenharia. Conclusão: você viu nesse tutorial para que serve aquela fitinha ao redor dos transformadores das fontes chaveadas. É simplesmente uma blindagem, um recurso técnico de engenharia. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!